Hoje nós vamos falar sobre um problema de 2000 anos que só foi resolvido faltando uma página para a história da matemática e enfim chegar no cálculo. Hoje eu vou te contar a história da quadratura da hipérbole. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e quadratura é uma ideia que vem lá da matemática grega e essencialmente significa expressar a área de uma figura plana em unidade de área, ou seja, quadrados. Metros quadrados, quilômetros quadrados e etc. Mas isso na essência. Na prática, na época dos gregos, quadrar uma certa figura significava transformar essa figura em um quadrado de mesma área. Só que você tinha que fazer isso usando somente régua e compasso. Por exemplo, se a gente começar com um retângulo de lados A e B, para fazer a quadratura desse retângulo, nós temos que construir um quadrado de lado raiz de AB. A área dele vai ser A vezes B, a mesma área do retângulo. Mas como a gente faz isso? Vamos traçar um círculo com diâmetro A mais B. Nesse ponto aqui do diâmetro, que mede A, a gente traça uma perpendicular. Esse segmento mede exatamente raiz de AB. Tá duvidando? Para ver isso, a gente usa o famoso teorema de Pitágoras por 3 vezes. Nesse triângulo da esquerda, alfa ao quadrado vale x ao quadrado mais a ao quadrado. No triângulo da direita, beta ao quadrado vale b2 mais x2. Então, no triângulo grandão, a mais b ao quadrado vale alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, e aí substituindo e fazendo as devidas simplificações, a gente vê que o x vale exatamente raiz de AB. Tá aí então a quadratura do retângulo. A partir daí, a gente consegue quadrar um paralelogramo, porque se você cortar e colar, ele vira um retângulo que a gente já sabe quadrar. A mesma coisa vale para triângulos. Duplicando um triângulo, a gente chega num paralelogramo. Daí a gente passa para o retângulo, depois passa para o quadrado e temos então a quadratura do triângulo também. Na verdade, do dobro do triângulo, né? Mas até que daria para a gente fazer um outro procedimento e obter um quadrado com metade da área. Mas o que importa mesmo é que a gente consegue expressar a área do triângulo através de métodos elementares e, por consequência, a área de qualquer outro polígono, já que todo polígono pode ser dividido em triângulos. Resumo da ópera. O problema da quadratura de qualquer figura poligonal estava resolvido pelos próprios gregos. Mas e figuras não poligonais, figuras curvas? Usando o método da exaustão, Arquimedes resolveu, ainda na antiguidade, o problema da quadratura da parábola. Esse método é o avô do cálculo integral, o que envolve essencialmente aproximar a área a ser calculada por polígonos com um número cada vez maior de lados, na verdade tendendo a um número infinito de lados. Esse procedimento já marca uma transição do problema clássico de quadratura, que exigia construir um quadrado de área equivalente com régua e compasso, para um problema mais computacional, que era só dizer qual o valor numérico da área. Mesmo assim, os métodos infinitos do avô do cálculo ainda não davam conta de resolver o problema da quadratura da hipérbole. E assim foi pelos 2000 anos seguintes. Mas o que é mesmo uma hipérbole? Hipérbole, como a parábola, é um tipo de cônica. Cônicas são figuras geométricas obtidas pela interseção de um cone com um plano. Dependendo da inclinação do plano, diferentes cônicas são geradas. Se o plano tiver uma inclinação maior que a do lado do cone, como se fosse uma hiperinclinação, nós temos uma hipérbole. Os gregos não conseguiram expressar áreas delimitadas por hipérboles, e uma das razões para eles terem falhado é que eles tratavam esse problema do ponto de vista apenas geométrico. Mas o caminho para resolver o problema da quadratura da hipérbole precisava passar pelas técnicas de álgebra. E foi Descartes, no final do século XVII, que descobriu uma forma de traduzir geometria para álgebra e vice-versa, através da chamada geometria analítica. Diz a lenda que a ideia do plano cartesiano, que é uma forma de localizar pontos num plano através de um sistema de coordenadas, e é a base da geometria analítica, surgiu quando Descartes estava deitado observando uma mosca passeando no teto da sua casa. O fato é que com a geometria analítica, figuras geométricas podiam ser representadas por equações. Por exemplo, y igual a x representa uma reta, enquanto x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 representa um círculo de raio 1 com centro na origem. E xy igual a 1 representa uma hipérbole retangular, que é onde está o nosso problema da quadratura.
É claro que a hipérbole se estende indefinidamente, então quando a gente fala em achar a área da hipérbole ou determinar sua quadratura, a gente está na verdade calculando a área delimitada por uma parte da hipérbole. Então, graças a Descartes, para a gente agora resolver o problema da quadratura, é só resolver o problema de achar a área delimitada pela hipérbole entre os pontos x igual a 1 e x igual a t. E é claro que, mudando o valor de t, o valor da área vai mudar também. O próprio Descartes tentou resolver esse problema e não conseguiu, assim como outros nomes famosos da época, como Pascal e Fermat. Só que o Fermat, apesar dele não ter resolvido completamente o problema, ele deu um passo crucial para chegar na resposta. Fermat é hoje muito conhecido por conta do chamado último teorema de Fermat, que foi um problema matemático proposto pelo Fermat e que levou mais de 300 anos para ser resolvido. E um dia a gente ainda vai falar sobre ele. Para a nossa história de hoje, o Fermat estava interessado em resolver o problema da quadratura para parábolas generalizadas. E o que são parábolas generalizadas? No plano cartesiano, a parábola mais simples tem a equação y igual a x ao quadrado. A área dessa parábola já era conhecida por Arquimedes. O que o Fermat queria era calcular a área de figuras do tipo y igual a x elevado a n, onde n é um número natural. Essas são as chamadas parábolas generalizadas. Esse foi um problema que o Fermat resolveu usando um método parecido com o de Arquimedes, aproximar a área a ser calculada por áreas de figuras simples. No caso, o Fermat escolheu retângulos. Intuitivamente, é bem óbvio que se a gente for afinando a base dos retângulos, a área vai se aproximar cada vez mais da área da parábola generalizada. Essa é essencialmente a ideia do cálculo integral, e o Fermat foi um dos caras que mais contribuiu para o cálculo antes de Newton e Leibniz. Mas e nas contas, como é que o Fermat fez? Imagina que ele quisesse achar a área da parábola generalizada y igual a x elevado a n entre os pontos x igual a 0 e x igual a um certo a. O Fermat fez uma divisão do eixo x baseada numa PG de razão R, onde R é um número entre 0 e 1. O primeiro retângulo teria a base a menos a vezes r e a altura a elevado a n. Então sua área é a elevado a n mais 1 vezes 1 menos r. O segundo retângulo tem base AR menos AR ao quadrado e a altura a elevado a n. Então a sua área dá a elevado a n mais 1 vezes r elevado a n mais 1 vezes 1 menos r. O terceiro retângulo vai ter base AR ao quadrado menos AR ao cubo e a altura AR2 elevado a n. Portanto, a área dá a elevado a n mais 1 vezes r elevado a n mais 1 ao quadrado vezes 1 menos r. E por aí vai. A soma dos infinitos retângulos dá a soma de uma PG de razão r elevado a n mais 1 e o resultado final da área de todos os retângulos dá a elevado a n mais 1 vezes 1 menos r sobre 1 menos r elevado a n mais 1. A ideia do Fermat era afinar a base dos retângulos cada vez mais. Ele fez isso fazendo o r se aproximar de 1. O problema é que na expressão da área, isso parece caminhar para uma indeterminação do tipo 0 dividido por 0, já que tanto o numerador quanto o denominador se aproximam de 0 conforme r se aproxima de 1. Mas usando um conhecimento de produtos notáveis, Fermat sabia que 1 menos r elevado a n mais 1 era igual a 1 menos r vezes 1 mais r ao quadrado e etc. até r elevado a n. Daí, a expressão da área podia ser simplificada, eliminando o problema de fazer o r se aproximar de 1. E por essa nova expressão, a gente conclui que quando o r tende a 1, a área se aproxima de a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Esse é o tipo de conta feita no começo dos estudos de cálculo. E se você quiser aprender cálculo comigo, começando desde o pré-cálculo até os tópicos mais avançados, o Dominando o Cálculo é para você. E o link está na descrição e no comentário fixado. Esse é um curso completo de cálculo que eu montei desde os assuntos ali do ensino médio, necessários para um completo entendimento no cálculo e da forma que tem que ser, sem decoreba, sem fórmulas sem sentido, em que você vai aprender matemática a partir dos conceitos, criando uma base sólida que vai te dar muito mais domínio do cálculo. E esse domínio vai permitir que você alcance uma compreensão muito maior dos diversos assuntos que dependem do cálculo, como é o caso de outras matérias de matemática, mas também de física, de engenharia e até de outras áreas.
Então, quando você domina a ferramenta, você alcança um nível de compreensão muito mais profundo do que aqueles que não dominam a ferramenta. E se você quiser isso para você, clica no link abaixo e vem estudar matemática com Tem-Ciência. Até porque os vídeos do canal não são exatamente vídeos de aulas, eles são vídeos de divulgação científica. Então, se você quiser uma aula mesmo comigo, aprender de verdade os assuntos com calma e de uma forma mais profunda, o Dominando o Cálculo é para você e eu te espero lá. Beleza, vamos em frente. Então, o Fermat resolveu o problema da quadratura das parábolas generalizadas, as figuras com equações y igual a x elevado a n. Mas não foi só isso. Mudando um pouquinho as coisas, mas usando essencialmente a mesma ideia, o Fermat resolveu também o problema da chamada quadratura das hipérboles generalizadas, que são figuras da forma y igual a x elevado a n, onde agora o n é um inteiro negativo. E a resposta era essencialmente a mesma. A área entre x igual a 1 e x igual a a dava a elevado a n mais 1 menos 1 sobre n mais 1. O único detalhe é que isso resolvia o problema das hipérboles generalizadas, mas não da hipérbole propriamente dita. As contas não faziam sentido no caso exato em que o n era igual a menos 1, que corresponde à equação da hipérbole, y igual a x elevado a menos 1, ou, em outras palavras, y igual a 1 sobre x ou xy igual a 1. A quadratura da hipérbole mesma ainda resistia. Mas por pouco tempo. O Fermat já tinha quase tudo nas mãos, faltava só dar um pequeno passo. E esse passo foi dado por Saint-Vincent, um belga jesuíta contemporâneo do Fermat. Ele percebeu que no caso de n igual a menos 1, os retângulos da aproximação de Fermat eles tinham sempre a mesma área, que era uma grande coincidência. Um retângulo típico desse tinha base entre os pontos x igual a a vezes r elevado a k mais 1 e x igual a a vezes r elevado a k. A altura era 1 sobre a vezes r elevado a k. Então a área do retângulo, base vezes altura, dava exatamente 1 menos r, ou seja, não depende de k, não depende do retângulo. Isso por si só não permite diretamente que a gente deduza a área da hipérbole, mas tem uma observação importante. Naquela época, e nós estamos falando ali de meados do século XVII, os logaritmos tinham sido descobertos por Napier não muito tempo antes. Um olhar treinado consegue enxergar um logaritmo surgindo nessa história. A divisão de retângulos obedecia a incrementos em uma progressão geométrica. Os pontos da base evoluíam como numa PG. No caso, uma PG que se afasta da origem a uma razão 1 sobre r. Só que as áreas dos retângulos são todas iguais. Então a área varrida por eles cresce de forma linear, exatamente como acontece com os logaritmos. Quer ver só? Se você fizer a diferença entre os logaritmos dos pontos da base, ou seja, log de ARK menos log de ARK menos 1, usando a propriedade de que o log do produto é a soma dos logs, você deduz que a diferença dá exatamente log de R, uma constante que não depende de K, não depende de em qual retângulo você está. É por isso que a relação de área para o eixo x é logarítmica. Em outras palavras, a conclusão de Saint-Vincent é que a área da hipérbole podia ser expressa como logaritmo. Mas falta ainda um detalhe crucial nessa história. Logaritmo em qual base? Tem que existir uma base correta, porque a área da hipérbole deve ter uma representação numérica bem definida. Então existe uma certa base B, tal que a área da hipérbole entre os pontos x igual a 1 e x igual a a é exatamente o logaritmo de a na base b. A gente pode descobrir esse b voltando para a ideia dos retângulos de Fermat. Quando a gente usa uma PG para gerar os retângulos, começando no a e descendo a uma razão r, lembrando que o r é um número entre 0 e 1, chega uma hora que a gente chega no 1, ou bem perto dele. A vezes r elevado a n dá aproximadamente 1. E esse n vale quanto? Como r elevado a n vale aproximadamente 1 sobre a, o n é aproximadamente o log de 1 sobre a na base r. Então a área é aproximadamente n vezes a área de cada retângulo, que a gente já viu antes que era igual a 1 menos r para todos eles. Ou seja, a área da aproximação é de cerca de log de 1 sobre a na base r vezes 1 menos r. Usando as propriedades do logaritmo, a gente consegue reescrever isso como log de a vezes r menos 1 sobre o log de r, em que agora a gente está usando a base natural para o log, ou seja, a base e. Beleza, mas e agora? Agora o que está faltando é ver o que acontece com essa expressão quando r tende a 1. Repara que o numerador e o denominador estão indo para zero ao mesmo tempo. Então, como é que a gente resolve isso?
Uma forma de pensar, que eu acho a mais intuitiva para esse tipo de vídeo aqui, é reparar que o log de R é aproximadamente igual a R-1, quando o R é um número bem próximo de 1. Então, a nossa razão, na verdade, é aproximadamente 1. Se você substituir valores de R tendendo a 1, vai ver que de fato a razão se aproxima mais e mais de 1. Os detalhes de por que isso acontece são o tipo de coisa que você aprende num curso de cálculo. Mas o que importa pra gente aqui é que, no final, a área da hipérbole dá exatamente o log de A na base E, ou seja, o logaritmo natural de A. Essa é a solução do problema da quadratura da hipérbole, que levou mais de 2000 anos para ser resolvido. É um problema muito legal porque ele foi resolvido usando ideias já do cálculo, só que um pouco antes da descoberta efetiva do cálculo pelas mãos do Newton e do Leibniz. Isso mostra que o conhecimento não avança pela cabeça de uma única pessoa, mas sim pela combinação de diversas e inúmeras pessoas que vieram antes. É aquela frase do Newton: se vi mais longe é porque me apoiei sobre o ombro de gigantes. E outra prova disso é que a quadratura da hipérbole foi o primeiro passo para a descoberta da verdadeira natureza do logaritmo. Um assunto com outro vídeo. Muito obrigado aos membros do canal. Conheça o Dominando o Cálculo clicando no link da descrição ou do comentário fixado e até o próximo vídeo.